Oi, turma. Do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 23. Sim, ele teve misericórdia. De outro modo, não se poderia explicar o fato de ter acertado o pouso, onde agonizava sua amada, para suavizar-lhe os últimos momentos grande bem para o que ama o ente que se fina. A misericórdia é uma graça, e as graças não são distribuídas sem lei. Por que, então, Deus teria preferências e exclusões em detrimento do seu principal atributo, a justiça? A lei da graça requer títulos da parte dos que a recebem, títulos que a provoquem, seja quem for aquele que os possua. E, portanto, assim como ela é geral e também proporcional aos títulos de benemerência. Quem praticar o bem como um, receberá a graça como um, e quem merecer como 10, receberá como 10. O que merecer como 100 e tiver culpas como 1000, não receberá a graça que o lave de todas as culpas, mas somente na razão daquelas que suas boas obras resgatarem. A lei da graça é paralela à do perdão, que não se obtém por todas as culpas, e sim na razão dos merecimentos que se vai alcançando até alcançar-se tantos que cubram todo o mal feito, todo o passivo. Assim, pois, quando Bartolomeu dos Mártires disse que, por aquele ato de piedade para com a pobre ovelha, ele recebeu misericórdia, não se deve entender que ficou perdoado e purificado. E tanto é assim que, tendo tido a satisfação do seu maior desejo, o de descobrir a cara esposa, embora moribunda, recebeu logo o golpe de perdê-la, uma dor que não lhe viria, se purificado estivesse, porque somente sofre quem tem culpas a resgatar. O moço ficou prostrado, aquele golpe, o mais cruel que podia ferir-lhe o coração. Contudo, não perdeu a razão e, pensando bem, concluiu: antes tê-la morta em meus braços, pura e bela como veio à vida, do que recebê-la viva, imaculada pelo hálito infernal do miserável. Morrer é lei para todos, e eu sabia, quando lhe dei o coração, que a morte mais cedo ou mais tarde nos separaria. Ela veio mais cedo do que eu esperava, porém antes assim do que sabê-la viva, e não conhecer-lhe o paradeiro, do que descobrir-lhe o paradeiro e encontrá-la poluída. Que horror! Amar com todas as forças e saber que o ente amado já teve os beijos, embora por violência de outro. Nada tão egoísta quanto o amor, e o que seria do meu se, ao contato da mulher amada, me viesse a lembrança de que aquele corpo já satisfizera a concupiscência de outro? Em tal caso, deve-se sentir prazer e dor. Prazer porque se ama, dor porque se o amor não pode satisfazer seu egoísmo, que é o seu néctar, a sua ambrosia, a sua razão de ser. A mulher amada continuou: o príncipe, que foi violentada, é uma falena em forma de áspide. Atrai e repele ao mesmo tempo, deseja-se com toda a força do amor e evita-se como a fresca sombra da mancenilha. Amor requer pureza. A pureza não possui senão na alma a mulher que sofreu violência em seu pudor. Felizmente, minha amada morreu pura, digna do meu amor. Morreu por meu amor. Foi uma sombra que me encantou a vista e se perdeu nos espaços, gravando em mim uma impressão que jamais se apagará e será cada vez mais resplendente. Um sonho que se desfez ao acordar, mas que permanecerá em minha memória, uma estrela brilhante que surgiu em minha vida. E que densa nuvem me encobriu os olhos. Não importa. Sombra, sonho, estrela, prenderão meus pensamentos, farão palpitar meu coração, nortearão o meu caminho por todos os dias de minha triste vida. Adeus, mulher querida, adeus, até que eu vá encontrar-te no seio do infinito. Em Vênus... Desculpa, gente. Eita, tomei um suco de laranja da pigarro. Em Vênus, como em todos os mundos, há uma intuição da existência de Deus. Intuição. O Criador e regulador dos seres do universo. A diferença está em ser mais grosseira ou mais nítida essa intuição. Lá ainda, hoje, ela corresponde ao período mosaico da Terra.
O príncipe, um dos espíritos mais adiantados da humanidade venusiana, possuía não só a ideia de Deus, mas também da imortalidade da alma, embora muito imperfeitamente, e foi com essa crença que disse adeus à sua amada, até seu encontro fora da vida corpórea. Aquelas manifestações, verdadeiro desabafo, levaram-no às lágrimas que funcionavam como válvula de segurança contra as explosões orgânicas e morais a que o desespero pode levar. Triste, porém calmo, ergueu-se dali e foi preparar a fogueira que deveria incinerar à moda de seu tempo e de seu mundo o corpo inanimado da que fora por um momento o cofre de todos os seus anelos. Feitas as ablusões, segundo o rito de sua gente, tomou o corpo sagrado e levou-o para fora da caverna onde ardia a pira. Mais um adeus, por entre lágrimas no coração, e aquele tesouro foi entregue às chamas que o reduziram a cinzas. Eis o que fica reduzido, exclamou, soluçando o meteoro que ilumina o espaço onde gira, que arranca do seu ser. Nas artes, nas ciências, em todas as relações, os elementos do progresso da humanidade que dá encantos à vida pesada deste mundo, que descobre por entre os hinos da natureza a origem dos seres, a causa das causas, o ser infinito, mas que digo, não é um punhado de cinzas que se reduz o rei da criação, nem as cinzas que se reduziu a minha amada. O homem é pó, em virtude do corpo que nasceu do pó, mas sua essência, seu verdadeiro ser, vem do infinito e vai para o infinito. Eu aguardo as cinzas em que se converteu o corpo da minha amada, todavia a sua essência sobe, inalterável para as estrelas, e de estrela em estrela para o grande ser que a criou. É lá que se encontram os que se amaram aqui. É lá que se trocam as lágrimas por alegres risos. É lá que tem solução o problema misterioso do ser pensante, o homem. É lá, eu espero encontrar-te, alma da minha alma, doce bem que me fugiste e etérea luz que me guiarás. Dorme tranquila no seio da eternidade, que eu não tardarei em despertar-te, a fim de sermos felizes, uma felicidade pura como o transplante ao ar, límpida tal qual a linfa que brota da rocha, sem contrariedade, sem fim como a deste mundo. Descansa e espera assim como espero, lutando contra as ondas encapeladas do oceano dessa vida. Antítese grosseira da cristalina vida de além. Dorme, desculpa, gente. Dorme que eu velarei até que unidos à semelhança de dois raios, de luz ou de perfume, de duas flores irmãs. Gozemos da mesma vida, do mesmo amor, da mesma felicidade, na essência purificada de todos esses bens. Então, assim, lá em Vênus, eles estão ainda na época de Moisés. Olho por olho, dente por dente, aquela selvageria toda, né? Aqueles espíritos grotescos, né? Ainda muitos ligados à era da selvageria, ou seja, pouco desenvolvimento moral, apesar do seu desenvolvimento intelectual já estar bem avançado. Mas o que é interessante é que o príncipe é o cara mais elevado que tem desse grupo de espíritos. E ainda que ele seja muito elevado, ele também tem aquele pezinho na selvageria, é que algo desperta ele fora da selvageria, que é justamente o lado espiritual. É o que difere ele dos demais, é o que faz ele raciocinar além do seu tempo. Ou seja, não é a inteligência que faz com que ele se destaque, é justamente o seu avanço espiritual, o seu entendimento que a vida continua além do físico. Toda declaração que ele faz para sua amada, no fim ali daquele ritual que eles têm de cremar, né, o corpo, ele em momento nenhum ele fala de bens, ele fala de conquistas materiais, ele exerce o poder dele em relação aos outros, não. Ele glorifica a vida após a morte, ele fala em tons de certeza de que a vida continua. E que é justamente isso que acalenta o seu coração, saber que um dia ele vai retomar a vida junto da sua amada. E, gente, falando sério, quando
eu saí de determinada religiosidade, né, que eu trabalhava e apoiava, e eu era ratinha de igreja ali, eu estava ali constantemente. Eu amo a igreja, eu não deixo de visitar, né, quando eu vou visitar alguma cidade que tem alguma histórica, eu quero entrar, quero tirar foto, assim, eu tenho um pezinho ali dentro, né, eu gosto, apesar dos dogmas e algumas coisas que eu não acredito, mas eu gosto daquela cultura. E apesar de ter ficado tantos anos, a gente sabe, na era, né, medieval, travado no meio de situações assim delicadas no fator histórico, né? Pra gente era um conhecido, a gente conhecia a era como a era das trevas, né? A gente ficou ali trancafiado. Não podia pensar, não podia raciocinar, não podia duvidar. Ainda que a gente tenha vivido tudo isso, eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. Se a gente não tivesse vivido todo esse fato histórico, cultural, religioso, talvez a gente teria se perdido para a selvageria, né? Aquilo, querendo ou não, por mais que fossem atitudes também selvagens, estava dentro de um quadro de limite onde não deixava as pessoas descambarem, né? Cada um por si, Deus para todos. Era uma ordem, era disciplina que continha aquele povo para ter que conviver uns com os outros, ainda que existissem, como eu posso falar assim, os exageros, né, por uns, né, os efeitos assim de exageros, de poder exacerbado em cima de uma população sufocada. Era um momento ali de você, através de estar preso a tudo aquilo, você tinha que pedir socorro a alguém. E quem é que você pedia, né? Então eu acho que tudo vem para colaborar, ainda que fosse, porque tudo é permitido por Deus, ainda que fosse um momento trevoso, né, do poder, da religiosidade, dessa questão moral, estar tudo nas mãos, concentradas nas mãos de poucas pessoas, os demais tinham que ser forçados a acreditar em algo, porque senão pirava, desistia. Eu acabei de ver um vídeo agora na hora do almoço, né, de uma moça que na era do Hitler estava no campo de concentração e ela não aguentava mais pressão. Por não acreditar na vida, ela desistiu, fez xixi numa bacia e jogou na cara de um soldado. Pronto, ela pediu para morrer, né? Então, assim, quantos de nós, às vezes, não temos esse momento, né, de, eu tô, sabe, não quero mais nada com nada. Nós temos as crises de desistência. E o que é que faz a gente não desistir? O nosso conhecimento seja ínfimo, mesmo que seja muito pequeno, esse conhecimento que a vida pode continuar. Então a gente sempre fica com aquela, eu não posso fazer nada porque, né, nem que seja acreditando no céu ou no inferno, eu sei que eu vou para um lugar, vou para o outro, então eu não quero, né, eu não quero ir bater no inferno, eu não quero bater num lugar ruim. E a gente sabe que se a gente lutar contra as leis divinas é ali, né? Nós não vamos apagar os nossos erros, nós podemos ser perdoados, nós podemos resgatar através de ações boas, diminuir os nossos débitos, né? Estar com a divindade mais próximo dela mediante as conquistas morais e espirituais que nós temos. Mas se a gente não adquirir uma conquista moral e espiritual, nós vamos ficando atrasados. E a justiça vai impulsionando a gente, ou seja, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? E aqui ele mostra que grande parte estava nesse atraso. Porém, ele ainda com toda aquela dor, o ideal dele naquele momento era acreditar que ele vai rever a amada e que as falhas que ele tem, ele não vai ser totalmente perdoado. Ele tem essa consciência, mas ele tem a consciência também que pode ser amenizado as dores futuras mediante as suas mudanças de comportamento. E isso não é o que acontece com a gente. A gente não vai ser perdoado da noite para o dia. Pronto, agora eu já virei santo. Da noite para o dia, eu vou lá, rezo 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, pronto, já tá tudo certo, já tô quite com Deus. Não é bem assim. Eu preciso estar trabalhando isso, né? Não, eu na era medieval eu dava um terreno com 3 vaquinhas dentro para a igreja e pronto, já estava redimido o meu problema. Não é bem assim, né? Se eu tivesse pego um pedacinho do terreno e dado para quem não tem aonde morar, talvez sim. Isso ameniza, não entra no quadro de perdão, mas ameniza o sofrimento que porventura eu tenha feito em alguém ou algumas situações. Então o que a gente faz de coração,
se redimindo dos nossos erros, de vontade de nos transformar, isso realmente vai de conta-gota melhorando, né, o nosso contato com Deus, a nossa aproximação com a divindade. Agora, caso contrário, são ações ou são falas da boca para fora, que realmente não é levado em conta absolutamente nada, a não ser piorando ainda o nosso estado de egoísmo, de orgulho, de vaidade, que a gente acha que é o máximo e aí a gente só complica ao invés de descomplicar a nossa vida. Então, nesse capítulo, eu acho muito importante aquilo que ele colocou. O que diferia ele dos demais não era a questão inteligência, era a questão espiritual. Devemos desenvolver a nossa inteligência? Sim. Devemos desenvolver o nosso lado moral? Sim. Mas os dois caminhando juntos, a gente desenvolve o espiritual. Então, ele coloca sobre tudo o que está acontecendo, que a parte espiritual é a mais importante.